Os irmãos com a paz do Senhor? Os irmãos coloquem de pé. Foi me chamado para orar, irmão, mas eu estava ali, Deus falou. Aleluia. Para dizer para alguém aqui, não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. E mandou completar dizendo, vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Oremos. Pai, te damos graça, Senhor, por este momento. Te damos graça, Senhor, porque o Senhor não trabalha na quantidade. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que basta corações contritos e quebrantados, Senhor. Oh, Deus, E o Senhor não obrigado, rejeita. Jesus. Estamos aqui nessa noite porque a nossa alma é sedenta de ti. Oh, Jesus. Talvez já tenhamos provado de tudo nesse mundo, Deus, mas nada tem completado igual a tua presença contempla a nossa alma, Senhor. Te agradeço, Deus, por esse momento, Senhor, em que louvamos a Ti pelas ofertas, com as ofertas e com os dízimos, Senhor. Talvez nem todo mundo aqui pôde hoje ofertar, Deus, mas o Senhor conhece, Deus. E eu te peço, Senhor, em especial para quem não pôde ofertar, abre as portas do céu, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, o celeiro, Deus, abençoa as viúvas, órfãos, Pai. Deus, toma em tuas mãos toda a família que precisa nessa hora de um socorro. Sim, meu Deus, Presente, cuida Senhor. deles, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o dono do ouro e da prata, Senhor. Os que puderam ofertar, continue abençoando também, Deus, ricamente, Senhor. Pai, também o teu filho que está aqui, Eis-me que vai aqui, trazer Pai, a tua outra palavra, vez. se dedicou, Senhor, em estudar, em se aprofundar, Deus, Pai, neste momento, ser ferramenta, Senhor, nas tuas mãos. Usa o teu filho, Deus, que ele não venha falar o que ele quer, Senhor, do coração dele, mas que venha de ti, Senhor, Meu Deus. para as nossas vidas, Senhor, e que nós saiamos daqui alimentados, Senhor, pela tua palavra, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que traz vida. Meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, continua falando conosco, Pai. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando o ensejo que nossos irmãos estão de pé, por gentileza, abre a sua Bíblia, Epístola Petrinas, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 1. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 1. A seguir, nós vamos ler 6 versos desta gloriosa palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém. Diz assim: semelhantemente, vós mulheres, seja sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedeça a palavra, pelo o procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja no exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de veste, mas o homem encoberto no coração, no corruptível trajos de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitos ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Tomei assento, por gentileza. Glória a Jesus. Nós lemos
apenas 6 versos dessa epístola Petrinas, né? Sabemos, meus amados, que nós tivemos aí um ensino da palavra no decorrer de alguns dias. Nós ensinamos o Salmo de número 46, aproximadamente 6 quinta-feira. Nós podemos ter o privilégio de aprender um pouco sobre o Salmo de número 46, onde nós terminamos lá no livro de Crônicas, no seu capítulo 20, falando do rei Josafá, os 3 pontos, os 3 fatos que aconteceu na vida do rei Josafá. Mas nesta madrugada, enquanto eu orava ao Senhor e tendo o privilégio de estudar a palavra de Deus, o Senhor me levou a esta palavra linda e maravilhosa. Pode ficar tranquilo que não vou pregar aqui sobre usos e costumes, fica bem tranquilo. Eu vou pregar esta palavra do jeito que ela é, tá? E eu até peço para você que, se você enquadrar nessa palavra, a sua vida vai mudar, tá? Então não fica preocupado, não se preocupe de ir embora no decorrer do culto, né? Porque eu tenho acompanhado alguns encontros de casais e vejo que o itinerante vem pregar e às vezes ele fala umas palavras muito mais fortes, muito mais doída de que o próprio pastor da igreja. E às vezes nós damos glória a Deus, né? Nós pulamos, nós batemos palma, nós nos alegramos fora. E a gente pregar aqui nesta noite, você pode ficar tranquilo, pode se alegrar, pode glorificar a Deus, porque a palavra ela faz algo lindo na nossa vida, tá? E nós temos de costume de trazer o ensino da palavra de Deus, nós que somos assembleiano, que aprendemos um pouco sobre o que é doutrina, o que é dogma, nós então vamos pregar conforme a doutrina da Bíblia e não a doutrina do homem nos ensina, tá? Então a palavra de Deus, ela é linda e é maravilhosa. Eu sei que vocês têm facilidade de folhear o livro, a Bíblia, e você pode folhear a Bíblia, não fecha ela, deixa ela aberta, tá? E de vez em quando você lê, se você quiser notar alguns versículos também e fazer um círculo, eu costumo fazer um círculo nos versículos da minha Bíblia, risco algumas coisas, e eu gosto de analisar versículo por versículo, né? E desde quando eu me converti, desde quando eu aceitei Jesus, eu gosto de ir para a igreja, principalmente os cultos de ensino, e eu gostava e gosto de marcar os versículos e falando em qual desse versículo aqui eu estou precisando de me enquadrar, em qual ponto que eu estou precisando de melhorar para mim poder entender que Deus falou comigo nesta noite. Então, a Bíblia está aqui, é um livro lindo, maravilhoso, e é o único livro que transforma a vida de pessoas pela sua história. É o único livro que transforma. O gibi não transforma, o jornal não transforma, a revista da Apple não transforma, nada disso transforma, mas o negócio que transforma a vida de pessoas é a Bíblia. Principalmente aqueles que gostam de ler, que gostam de estudar, e gostam de meditar, e gostam de aprender na Bíblia e aplicar na sua própria vida. Transforma, irmão, muda tudo. Então fique em paz, fique tranquilo, que eu não vou pregar sobre uso e costume nesta noite. Mas algumas verdades
vai sair da boca do pastor aqui nesta noite. Posso ouvir um amém? Se vocês não gostam, irmão, tem gente lá na Dinamarca que ama os cultos de ensino. Se vocês assim às vezes pensam, mas não precisa do pastor pregar assim. Tem gente lá na África que me liga e fala, pastor, continua pregando assim. Tem gente no Brasil, tem gente em toda parte do mundo que ama a palavra de Deus. Então nós que estamos presentes aqui nesta noite, devemos glorificar o Senhor, exaltar o Senhor, porque é um privilégio de nós ouvir de perto e sentir de perto a palavra de Deus. Recorra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 31. Nós vamos intermediar a epístola petrina ou a epístola de Pedro e o livro de Provérbios 31, verso 10. Observamos, amados, que o capítulo de número 3, verso de número 1, o apóstolo Pedro está trazendo algo semelhante daquela época que havia uma grande necessidade para a igreja local e também para as circunvizinhas que tinha sede de ouvir a palavra, de obedecer a palavra e de apreciar a palavra. Então o apóstolo Pedro, naquela época, na igreja que estava sendo, para quem estava sendo escrito esta carta, havia ali uma necessidade, havia ali um momento e uma necessidade muito grande de o temor a Deus continuar dentro do templo, dentro da igreja. E ali a igreja que Pedro estava escrevendo essa carta, ela era mais composta pelas mulheres do que pelos homens. Portanto, o aconselhamento era de um modo geral, mas dentro deste capítulo, dentro desse versículo, foi atingido e mais direcionado aos deveres das esposas, aos deveres dos maridos e também aqueles que estavam inseridos dentro do cristianismo. Portanto, Pedro aqui está pregando e está ensinando sobre a aparência de alguns irmãos daquela época, lembrando que era naquela época, porque se nós falar que é no dia de hoje, a igreja fica vazia, lembrando que é naquela época. Então, semelhantemente, as mulheres estavam deixando de sujeitar o vosso marido, e lembrando que essa palavra sujeitar aqui não é ser escrava, não é ser pisada, não é ser humilhada pelo marido, mas sim ela sempre reconhecer a posição do seu marido, a posição do seu esposo dentro do lar. Então Pedro, ele está aqui pregando e ensinando que estava deixando os bons princípios da palavra, os bons ensinamentos, e estava atropelando tudo. O culto, na época que Pedro estava escrevendo aqui essa epístola, o culto era todo desorganizado. Às vezes, conforme se fosse no dia de hoje, às vezes o pastor aqui estava pregando, as mulheres gostavam de se levantar e querer falar acima dos líderes da época, acima dos homens. Então Pedro, ele pregou essa palavra, ele ensinou essa palavra para que houvesse uma organização dentro da igreja daquela época. Por quê?
Porque para nós prestar um culto a Deus, não pode ser de qualquer maneira, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser apenas com aparência, não pode ser apenas com joias, não pode ser apenas com ouro, não pode ser apenas com nossos frisar de cabelo, que às vezes nós temos, né? Até os homens hoje estão muito vaidosos e às vezes quer fazer umas mechas, mas é que um coração aquebrantado sendo derramado diante de Deus. Por quê? Porque o culto é para Deus, a adoração é para Deus, o louvor é para Deus. Tudo que acontecia dentro do templo era para Deus. Então, aqui Pedro está apertando um pouquinho e falando mais na área feminina, porque vinha com aparência, mas não servia a Deus com alegria. Vinha com joias, mas não servia a Deus de todo o seu coração. E pasme, meus irmãos, na época que Pedro estava escrevendo isso aqui, às vezes tinha, hoje não tem mais dentro da igreja, mas às vezes tinha disputa de quem era mais bonito ou mais bonita do que a outra. Então, dentro desse contexto, elas traziam e estava deixando de adorar a Deus. Por quê? Ia para a igreja para disputar as aparências. Hoje não tem mais isso, né? Hoje não tem mais isso. Nós vamos na igreja hoje para quê? Para adorar louvar Deus. Então nós vamos para adorar louvar servir Então deixa a irmã vestir do jeito que ela quer. Para de ficar reparando, irmão. Para de ficar observando. E naquela época lá, às vezes tinha muita assim, se a irmã comprasse um vestido, naquela época, se a irmã comprasse um vestido assim, a outra também queria comprar para poder aparecer mais bonita. Se a irmã fizesse uma mecha no cabelo, a outra também queria fazer. Se a irmã comprasse um carro, a outra, naquela época não tinha carro, mas hoje, se a irmã comprar um carro, a outra também quer comprar. Se a irmã tem um iPhone, a outra também quer um iPhone. Se a irmã tem um sapato, a outra também queria um sapato. E isso Deus estava ficando distante da igreja. Estava ficando fora da igreja. Deus não estava mais no meio daquela igreja. Por quê? Porque entrou tantas coisas e Pedro vai lá e fala, eu preciso de corrigir isso, eu preciso de observar isso, eu preciso de falar isso, eu preciso de ensinar isso, porque a casa de Deus não é lugar de disputa, é lugar de adorar o Senhor. Só para as irmãs. Quantas vezes, às vezes, você falou assim, com essa roupa aqui não dá nem vontade de ir na igreja? Quantas vezes você falou assim, com esse sapato não dá nem vontade de ir na igreja? Eu estou indo para a igreja toda, eu não falo, as irmãs têm que andar bonitas sim, tem que se cuidar. É feio uma mulher mal arrumada também. Mas com essa roupa aqui não dá nem vontade de ir para a igreja. Irmãos, olha, se eu pregar aqui de paletó, Deus vai me usar. Se eu pregar aqui de camiseta, Deus vai me usar. O que eu tenho que estar? Eu tenho que estar enquadrado, inserido na vontade de Deus para que não haja escândalo sobre mim. Aí Deus usa.
Mas naquela época acontecia. E indo para Provérbios capítulo 31, verso 10, podemos ver que a mãe do rei Lemuel, ela queria uma esposa para o rei. E o verso 10 diz assim, verso 10 ao 12. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor? Muito exceto aos rubis. O coração do seu marido está onde? Confiando, assim ele não necessitará de despojo. Olha, ele não tinha nem casado ainda. Olha a oração, olha uma mãe querendo uma nora. Só para as mães aqui. As mães que têm filho homem. Que tipo de oração você tem feito para o seu filho? Para que Deus dá para ele uma esposa crente, que voltando aqui para a primeira carta, capítulo 3, atavia com temor e tremor a Deus? Ou a oração está sendo aquela que o mundo oferece? Porque às vezes, irmãos, principalmente nós que somos crentes, dentro da bem-aventurança nós somos humildes, né? Que a Bíblia fala que nós somos humildes, puros de coração. Às vezes dentro da bem-aventurança nós nos enganamos muito com a aparência. Não é verdade? Às vezes nós enganamos muito com a aparência. Nossa, mas que coisa linda para meu filho. Nossa, mas que rapaz bonito para minha filha. E às vezes o camarada é preguiçoso, não respeita pai, não respeita mãe, não tem educação, não gosta de trabalhar. Mas é bonito. E aí nós queremos pegar e trazer. Não, minha filha quer esse. Não ora. Não pede a Deus para ser uma pessoa certa. E depois vai se desgastando. Não é aquilo que Deus queria. E às vezes nós que somos pai, eu tenho 2 filhas, e já falo logo, eu sou ciumento delas. E sou enjoado mesmo, porque foi Deus que me deu. Se eu não cuidar, ninguém lá fora vai cuidar. Às vezes eu chego lá e eu quero corrigir mesmo. E eu falo para Deus, Deus, pelo amor de Deus, meu Senhor Jesus, diante da presença do Senhor, escolhe alguém que vai cuidar bem da minha filha. Tira toda a vaidade dos olhos, do coração, mas coloca alguém que tenha o temor a Deus. Porque quando você tem temor a Deus, irmão, você consegue viver bem dentro do ambiente, dentro do seu relacionamento. Tudo bem até aí? Você está entendendo? Considera a vossa vida casta em temor. O verso de número 2. O que é o temor, irmão?
O temor é antes de você ser submisso ao seu marido, conforme o texto que nós lemos aqui, você ter temor a Deus. Você ser temente a Deus. Você saber que quem Deus colocou na sua vida veio através do Pai. E se você tem temor a Deus, a tua casa vai bem, o teu relacionamento vai bem, a tua família vai bem, você não vive de aparência, porque o que mais tem hoje é casamento que vive de aparência. Segura, eu vou ensinar aqui. Às vezes está 15 dias brigado dentro de casa, mas lá no Facebook tira uma fotinha e coloca lá, I love you. Irmão, isso aí para Deus, Deus sabe dessas mentiras. Às vezes trata o marido como um bicho, como um animal, e lá no Facebook está postando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se o negócio não for consertado aqui, não adianta você pôr lá que Deus conhece. Tem que haver uma mudança aqui dentro. Tem que haver uma mudança aqui dentro. Porque quando nós colocamos lá, todos reconhecem e falam verdadeiramente o que está falando é verdade, é de Deus. Não vive de aparência. Não vive de mentiras. Às vezes, e eu sou muito observador, e eu falo aqui no culto de ensino, às vezes sobra aqui e prega sobre submissão, e a gente começa a observar, não tem nada de ser submisso, nem submissa. E às vezes, tem liberdade aqui, ó, ainda, ó. Às vezes quer bater até no pastor, né? E não tem nada, irmão. A gente sabe que não tem. Ser crente só na igreja é fácil. Eu quero ver lá fora. Eu quero ver entrar dentro do lar, hora que sentar na mesa e dizer verdadeiramente o Espírito Santo habita aqui neste lugar. Eu quero ver dentro de uma sociedade onde nós somos chamados de luz do mundo e sal da terra, alguém olhar e falar verdadeiramente, ali está indo uma mulher de Deus, um homem de Deus. Por quê? Porque eu presenciei, eu trabalho com ele, eu ando com ele, eu vivo com ele, eu ando com ela, eu trabalho com ela, eu falo com ela, e posso testificar e testemunhar que é de Deus. Está escasso isso na terra. Já se foram. Ficaram lá no passado, lá na Epístola Petrinas. O lar tem que ser semelhante ao céu, irmão. E quando eu estava estudando o profundo disso aqui, eu falei, meu Deus, o meu lar tem que ser semelhante ao céu. E se o meu lar tem que ser semelhante ao céu, ele tem que servir de morada de Deus. Aleluia. Conforme o salmista diz, há um rio cuja corrente alegra o santuário da morada do Altíssimo. Então a minha casa, ela tem que ser a morada de Deus, como o céu aonde eu vou morar um dia em plena santidade. Eu amo a Cristo, eu sirvo o Senhor, eu tenho Deus no meu coração, eu falo em língua, eu profetizo, eu prego bem, eu canto bem, tudo isso eu faço bem. E a mesa? E eu vi uma frase hoje muito interessante,
tem uma mulher que ela ensina sobre a mesa, e todas as mulheres aqui deveriam fazer aquele curso com aquela irmã. E ela contou lá um pequeno testemunho que uma vez pessoas visitar a casa de um amigo e ali colocou uma toalha bem limpinha, bem bonitinha, serviu o almoço, serviu o suco, e o convidado naquele momento houve um destravio um pouco, tocou no copo de suco e caiu aquele copo de suco na toalha branca e sujou toda a toalha branca. E a dona da casa e o dono da casa falou: não tem problema nenhum, está tudo certo. Pode deixar, correu lá, tirou aquela toalha, trocou, continuou na mesa. Não foi muitos dias depois, estava na mesa da mesma maneira, o marido esbarrou no copo e caiu e sujou tudo. A mulher pegou o resto das panelas que estavam em cima da mesa, tacou no marido, tacou o copo. E ela ensinando, ela falou assim: qual é a diferença do visitante e do habitante? Habitante é aquele que está junto com você, é aquela que está junto com você, é aquela que mora com você, é aquele que mora com você, marido e mulher, esse é o habitante. E quem é o visitante? O visitante ele vem de vez em quando, e o marido e a esposa vêm todo dia. Ela falou: por que o marido tem que ser tratado de uma maneira, a esposa tem que ser tratada de uma maneira, os filhos têm que ser tratados à luz da pancada, nos trancos e barrancos, e o visitante pode ser tratado assim? Por quê? Será por quê? Será por que quando o visitante vai na sua casa, e às vezes eu vou na casa de alguns irmãos e eu acho lindo isso, forra a mesa, deixa bonitinho. Aí a gente fala: rapaz, mas esse negócio aqui é organizado. E será por que a gente não pode chegar de surpresa lá um dia sem ser convidado? Vamos mudar esses conceitos. Vamos mudar. Sua esposa é prioridade, seu marido é prioridade. Seus filhos é prioridade, as suas filhas é prioridade. Trata todo mundo bem fora e dentro de casa, só Jesus. Não pode ser assim, irmão. Não pode. Você está me entendendo? Você não vai levantar e vai embora não, né? Porque no Josué Gonçalves todo mundo ficou lá até terminar. E com gostinho de quero mais. Então vamos. Prioridade é família. Prioridade é lar. Prioridade é comunhão. Prioridade é obediência. Prioridade não é você tentar ganhar alguém com grito, com desaforo, não. É ganhar sem palavra. Silêncio, silêncio. A mulher está triste, marido, conselho para você, fica silêncio. O esposo está triste, esposa, fica em silêncio, não fica indagando, não. Né? Não indaga, não fica não. Cada um tem o seu momentinho, o seu cantinho. Da moda do pastor Claudio Duarte, cada um tem a sua caixinha. Vocês obedecem a Deus? Vocês obedecem a Deus? Na próxima quinta-feira os maridos não perdem que tem um chazinho para vocês. Só um chazinho. E a mulher que a mãe do rei Lemuel estava orando para ser a esposa dele, não poderia ser preguiçosa.
Ela acordava, ela só estava orando a Deus. Eu creio que Deus deu. Porque não fica na frente de uma mulher de oração não, tá? Eu creio que Deus deu para ela, porque no versículo de número 14, 13, diz assim: está sempre ocupada fazendo roupa de lã e de linhos. Ela estava orando por uma esposa sim para o filho. Uma esposa que estava sempre ocupada. Uma esposa que tinha ocupação. Uma esposa que tinha prazer em tecer. Hoje não fala isso. Não fala para sua esposa pegar uma agulha para dar um ponto no botão que está caindo do paletó, que ela fica brava contigo. Ela se ocupava fazendo a tecelagem. Quem é as irmãs aqui que já fez crochê? Os paninhos de prato dela era todo bordadinho. Olha que coisa linda. Então ela se ocupava com essas coisas. A oração dela era pedir uma esposa que tinha essas características. Essas características de gente que gosta de fazer alguma coisa. Olha, irmãos. A gente precisa de falar porque é uma das áreas que mais o diabo está trabalhando para destruir os relacionamentos, tá? E é a falta de concordância, de conversa, de atitude, tá? Tem que orar, conversar e tomar atitude. Mas o negócio está tão diferente hoje, né? Às vezes tem marido que come hoje a semana inteira. Ele já não aguenta mais miojo. É miojo. Às vezes tem marido que come comida que está na geladeira, Deus do ano retrasado, Deus 2020. E às vezes ainda chega e fala: pastor, ore para que o meu casamento muda. Eu oro aqui, irmão, mas o negócio tem que mudar lá também. Deixa de preguiça. Faz uma jantinha, faz um almocinho. Isso não vai te deixar nem mais fraco, nem mais bonito, nem mais feio, nem mais pobre, nem mais... Faça. Coloca lá na mesa. Pum. Esquentou ontem, esquentou hoje, só esquentando. É tanto esquentar, né? Eu sei que aqui todo mundo trabalha, compartilha essas tarefas, divide as tarefas para vocês verem se os negócios não melhoram. Se ocupa com essas coisas, deixa esse negócio das internet um pouco. É Instagram, é Facebook, é TikTok, deixa isso aí para lá um pouquinho. Começa a pensar no seu relacionamento, no seu casamento, nos seus filhos, para Deus habitar no meio, faça isso. Até aí tudo bem? Eu vou pregar 10 quinta-feiras só nesse tema. Quem falou misericórdia aí? Irmãos, e é difícil, porque hoje não tem mais essas mensagens na igreja. Porque o povo não gosta, o povo torce o bico, o povo fica bicudo. Mas é isso aqui que muda, irmão. É isso aqui que transforma. Imagina você entra aqui na igreja, não escuta nada. Só escuta sabor de mel, então você vai caminhando só no sabor de mel. O casamento vai ficando, a família vai ficando, o relacionamento vai ficando. Você só vai no sabor de mel, sabor de mel. Irmão, e aí? Verdade tem que ser dita. Ixi, isso aí, esse cara, põe o 15 aí, Danilinho. Meu amiguinho, coloca o 15 aí. Eu vou ensinar coisa boa aqui. O verso 15. Eu vou ler aqui no meu texto. Ela se levanta de madrugada.
Ela se levanta de madrugada para preparar o quê? Nossa, quem tem essa versão que eu tenho aqui? A NTLH. Ninguém tem, né? Só eu mesmo. Glória a Deus por isso. Ela se levanta de madrugada para preparar a comida para a família e para dar ordem aos empregados. Aleluia. Você tem uma NH? Olha lá, é benção. Tem crente aqui comigo. Tem mais alguém? Vou pegar os horários. 10 horas ainda está no sleep. Meio-dia ainda está no sleep. 2 horas da tarde, levanta abrindo a boca, espreguiçando. Às vezes ainda olha e fala assim, nossa, eu estou morrendo de câncer. Irmãos, hoje é difícil, mas assim, eu lembro, hoje assim, a gente já mudou muito, né? Fala assim, pastor, mudou demais. Então, o senhor não vem com essas ideias, não. Mas assim, na época da minha mãe, ixi, já acabou meu horário. Tadinha, aquela baiana, ela levantava 5 horas da manhã e para nós lá em casa era, não vou falar quantos filhos era não, mas não era pouco. O povo antigamente não tinha televisão, então o negócio era fluir, era multiplicar e preencher a terra. Então ela levantava assim, bem de madrugadinha, e a que a gente acordava ali, toda a vida eu acordei cedo, meu pai me despertou, meu pai era bravo, ele não deixava eu dormir até tarde não, porque às vezes nós tá com um negocinho, ai que dozinha, deixa de dormir, ai que dozinha, cutuca esse cara aí, cutuca essa mulher, vai aprumar cedo, E nós levantava assim, já estava lá na mesa, eu falava, meu Deus. Aí eu lendo esse texto aqui, as mulheres de antigamente, desde lá das hebreias, elas se multiplicavam, elas davam, quanto mais elas eram escravizadas, mais elas produziam, mais filhos elas davam. Meu Deus do céu, perguntando, como que é isso? E às vezes a gente escuta, né, a voz de Deus. O cansaço não tira nossas obrigações. Levantar de madrugada nunca matou ninguém. Sair cedo para trabalhar nunca matou ninguém. Apruma-te. Desperta tu que dorme. A sua casa está descendo, a sua casa está acabando, está aprofundando, está sendo destruída e você está dormindo até meio-dia. Oh, me ajuda aí. Ai, pastor, as portas não se abrem, não tem. Ai, pastor, negócio. Irmão, você orou? Orou. Ah, mas eu fiz 30 dias de oração, fiz campanha, fiz jejum, as coisas não melhorou. Aonde que está o problema? Aonde que está? Ah, eu acho que Deus não ouviu minhas orações, não. Deus ouviu, deu no primeiro dia. O que está faltando? Toma atitude, deixa de preguiça, levanta e vai. Bora. Esse dia eu recebi uma ligação de Sacramento e a pessoa falando para mim que já não aguentava mais o casamento dela. Eu falei, mas Jesus, o que é que está acontecendo, minha filha? Ela pegou e falou para mim que não dá, pastor. Eu falei, mas o que está acontecendo? E o marido, como que está? Não dá, porque ele fica no videogame até 3 horas da manhã. Eu levanto para trabalhar, eu chego meio-dia para poder almoçar, para poder voltar. Ele ainda está dormindo. O senhor ora por nós? Eu falei, ele não precisa de oração, ele precisa de pau.
Irmão, oração não vai resolver algumas coisas aí não, viu? Mas o camarada, até 3 horas da manhã no videogame. No outro dia a mulher sai para trabalhar de madrugada. E volta meio-dia, o cara ainda está dormindo. E vai falar, pastor, ora. Mas rapaz, está precisando da verdade. Da modo que papai dizia, do chicote, da pinhola, da cinta. Vocês vão pensar, esse pastor é bravo. Sou bonzinho demais. Vamos terminar no verso 16. Examine, compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou, fazendo nela uma plantação de uva. Eu vou parar na plantação de uva. Vou parar na plantação de uva porque o horário já foi. Se Deus te dá a propriedade aqui fala de área rural, de fazenda, a única coisa que vai nascer nela sem você cultivar é o quê? Mato. A única coisa que vai nascer nela lá é mato, quiçaça, saroba, capoeira. Tudo isso vai nascer lá. E todas essas coisas que eu falei aqui, mato, saroba, capoeira, elas só vai te dar prejuízo. Agora, Deus te deu, você começar, um pé de uva vai dar, um cacho de uva vai dar muitas uvas. Depois vai dar outro cachinho, vai dar muitas. Depois vai dar outro cachá, vai dar muitas. Mas o que é que tem que fazer? Limpar, cultivar, plantar, zelar, adubar, tudo isso é o processo. Eu tenho uma fazenda, mas não gosto disso, eu vou ficar aqui quieto. Irmão, cuidado com isso. Toda erva daninha vai entrar dentro dela. Agora, se Deus vê você aprumando, fala, não, o Senhor me deu, eu vou cuidar, eu vou cultivar, Ele faz prosperar. O conselho nesta noite, sai desse comodismo, desperta! Se ocupa com alguma coisa. É no ministério que Deus te chamou? Se ocupa no ministério. É na igreja que Deus te chamou? Se ocupa na igreja. Eu tenho muita dificuldade de pedir às pessoas para fazer as coisas para mim. E quando eu peço que a pessoa ainda faz como chama isso aqui? Como chama isso aqui? Aí eu falo, meu Deus. E quando você ainda vai falar com a pessoa assim, está escrito na testa dele, a preguiça não deixa. Aí que vai. A Bíblia é tão boa que ela manda nós ter com a formiga, irmão. Olha o tamanhozinho da formiga, olha o tamanhozinho da formiga. E quando você olha um carreiro de formiga, é tão bonitinho, uma vai lá, corta o galho, irmão Felipe, ela vai longe, ela vai distante da sua morada e corta o galinho lá longe, mas bem longe, bem longe. E ela vem com aquele galinho, ela é pequenininha, vem com um galho desse tamanho, aquele pedaço de capim. Ela vem assim, ela vem, mas ela está indo. Aí a outra formiga está indo de encontro para poder buscar lá onde ela podou também. Chega assim, encontra com ela, vê ela com aquele peso, sabe o que ela faz? Ela pega aquele peso e volta para trás para dar continuidade. Pegou alguma coisa aí? Pegou? Se você anda com pessoa que tem preguiça, que é cheio de preguiça, você também não vai carregar peso. Ela está vindo caindo, deixa ela continuar caindo aí, ela vai, logo ali ela vai morrer. Irmão, vai de encontro com quem está trazendo peso, mas dá ânimo, dá força, dá coragem, dá palavra de ânimo. Diga para ele, agora você está carregando esse peso, eu vou te ajudar a carregar e você vai vencer, você vai chegar lá.
na boca do crente que mais sai, isso não dá certo. Não, irmão, cuidado. Às vezes até quando Deus fala para nós, faça isso, 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 minha filha. Aí o outro já vem, eu acho que isso aí não dá certo, você já desanima tudo. Mas Paulo diz, diga ao fraco que eu sou forte. Eu não vou desistir nunca, eu não vou parar nunca. Eu vou prosseguir, eu vou vencer, eu vou chegar lá. Vamos ficar de pé? A oração da mãe do rei Lemuel vai continuar. Mas o início foi hoje, você desperta. Deixa de moleza. Deixa de preguiça. Vambora. Nós vamos chegar lá. Amém? Glória a Deus. Aleluia.